T-Voz, sua TV online. E hoje no T-Voz a gente recebe o ex-prefeito, o ex-vereador Jorge Sandrin, que inclusive é filiado no PSDB até hoje. Vai falar um pouco sobre política e sobre a situação atual aqui de São Joaquim da Barra. Doutor Jorge, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade a vocês da Voz e a todos que nos escutam. Doutor Jorge, o senhor foi prefeito aqui em São Joaquim da Barra, foi vereador. Na sua administração a gente observou que colocou a casa em ordem pela situação que a prefeitura vivia, deixou a prefeitura também numa situação confortável para o próximo prefeito que entrou na cidade, para administrar o nosso município, e não conseguiu ser reeleito por conta disso tudo, talvez por medidas que não são tão populares assim. Queria que o senhor começasse a falar sobre essa situação. Se hoje estivesse à frente da administração, faria tudo novamente? Bom dia, né? Bom dia. Sim, faria tudo novamente, talvez de forma diferente. Eu acho que o político, quando se elege, ele não pode ter em mente o seu conforto próprio, não pode ter em mente a sua situação pessoal. Isso também pesa, claro, mas ele tem que ter em mente a missão para a qual ele foi eleito. Na época que eu fui eleito prefeito de São Joaquim da Barra, nós assumimos uma situação muito difícil. A cidade não pagava INSS, não recolhia o INSS há mais de 8 anos, não recolhia o fundo de garantia, não pagava CPFL há 4 anos. Para um orçamento de 12 milhões e um pouquinho que eu assumi, nós tínhamos uma dívida equivalente a 13 milhões de reais, ou seja, nós devíamos 110% do orçamento. Era uma situação dramática. 80% da população, ou mais que isso, não pagava as suas tarifas de água. Mais da metade da população não pagava IPTU. Enfim, nós assumimos numa condição de absoluto descalabro financeiro. Foi uma herança terrível que eu recebi. Diante daquilo eu tinha duas alternativas: enfrentar o problema e resolver esse problema, e foi para isso que eu fui eleito, e foi isso que eu fiz, ocorrer, coisa que não é do meu temperamento. Então, na época, a opção acertada foi enfrentar esses problemas e resolver. Claro, tivemos que tomar várias atitudes, muitas delas bastante impopulares, e isso praticamente inviabilizou uma reeleição. Mas eu não me arrependo de jeito nenhum de ter arrumado a cidade. Como eu disse, na época eu dizia e digo até hoje, é preferível você perder uma eleição do que perder a vergonha na cara. Então eu acho que todos os políticos, não só eu, todos deviam se comportar assim. Não colocar a sua carreira ou a sua vida pessoal acima daquela missão para a qual foi eleito. Eu cumpri a minha missão, graças a Deus entreguei a cidade resolvida, em ordem, limpa, organizada, as contas em ordem, muitas obras feitas, e é isso que eu me lembro e é isso que me dá paz de consciência. Aqueles que fazem diferente disso também serão julgados pela população, muitas vezes bem julgados, bem avaliados, erroneamente, equivocadamente, como nós estamos vendo agora. Uma situação de descalabro administrativo, ético, moral, financeiro, e foi endossado pela população. Né? Não pela maioria dela, ou pela maioria dela, mas não pela maioria absoluta. Muita gente não quer isso, a gente sabe disso, mas está aí. Enfim, eu faria tudo de novo, talvez de forma diferente. Eu não soube, talvez, comunicar a importância daquilo para a população. A população, por falta de comunicação, não entendeu o que rolava na época. Talvez fizesse, sim, tudo a mesma coisa, mas de modo diferente. Doutor Jorge, a gente observa que hoje, na política, pessoas boas estão fora dos cargos aí públicos, tanto para vereador, prefeito e outras funções no executivo e no legislativo. Muitas vezes pelo que acontece dentro da política, né, dos escândalos. E hoje o senhor está fora politicamente, assim, de cargos, está ativamente dentro do partido, militando, participando das ações políticas dentro do partido. Mas as pessoas te cobram uma volta na política à frente de alguma função? Eu nunca deixei a política. Em todas as campanhas, de 92 para cá, participei de todas elas. Quem participa de campanha política, eu já deve ter visto minha cara em várias delas. Aliás, em todas eu participei. Hoje eu não tenho mandato, não estou exercendo nenhum mandato. Eu já fui vereador, já fui vice-prefeito, já fui prefeito, e hoje eu não tenho mandato. Mas não me ausentei da política. E acho que essa missão é de todo brasileiro.
Nós temos que participar da política. As coisas chegam no ponto que chegaram exatamente pela omissão das pessoas ou pela participação errada, como nós vimos aqui. Quer dizer, um governo como esse que nós tivemos, que chegou ao fundo do poço em termos de corrupção, em termos de desmando administrativo, conseguiu quebrar uma petroleira, quer dizer, e ainda tem 12 mil joaquinenses que acreditam nisso. Esse pessoal precisa mudar de ideia, esse pessoal precisa participar da política e participar de forma correta, não da forma equivocada como fizeram, porque o custo para o país, o custo para nós todos que gostamos, vivemos aqui, é muito alto. Então, o fato de eu estar sem mandato não quer dizer que eu não participe da política. Assim devia ser com todos os brasileiros. Você não precisa ter mandato, você não precisa participar de eleição, ser eleito para isso ou para aquilo, disputar efetivamente uma eleição, mas você tem que ter a participação política. Isso é cobrado de todos nós. Eu participo, sou muito cobrado, muita gente me pergunta se sou novamente candidato a prefeito, a vereador, a vice-prefeito, se vou entrar nas próximas eleições disputando um cargo político. Sou muito cobrado por isso. Isso é todo dia, o dia todo que me cobram isso. E eu acho que as coisas têm que andar, a política é dinâmica, a vida é dinâmica. O ano que vem, ou melhor, acho que esse ano, né? Esse ano começam as filiações. O ano que vem a gente resolve se participa disputando o cargo ou não. Doutor, vamos falar por partes na questão de cargos. Candidatura a prefeito, descarta, tem a possibilidade? Como eu te disse, as coisas são dinâmicas, elas caminham e são dinâmicas. Mas hoje, particularmente, eu tenho muita resistência em ser candidato a prefeito. Por algumas razões bastante objetivas. Em primeiro lugar, alguém que tem ideia de disputar uma eleição para prefeito e disputar, lógico, com vontade de ganhar, tem que estar motivado para isso. E eu não tenho essa motivação pessoal hoje de ser prefeito. Entendeu? Eu acho que sentar naquela cadeira e resolver problema é muito importante, é fundamental para o município. E isso exige da pessoa que participe uma motivação muito grande. Eu não vejo essa motivação hoje em mim para ser prefeito. Então, dificilmente eu disputaria hoje um cargo de prefeito. Em segundo lugar, talvez ligado a essa primeira questão de falta de motivação, eu sou médico, é disso que eu vivo, é isso que eu faço, gosto de fazer, e nessa altura da vida eu quero me dedicar à minha profissão, quer dizer, me interromper nessa altura a minha profissão para disputar, quem sabe ganhar e exercer o cargo de prefeito, atrapalha muito a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Então, por essas duas razões, entendeu? A falta de motivação pessoal e o empenho que eu quero ter cada dia mais com a minha profissão, eu acho que praticamente afastam a possibilidade de eu disputar uma eleição para o cargo de prefeito. Agora, há comentários dos bastidores também que o seu nome seria um possível candidato já praticamente certo, talvez, para vereador no próximo ano, em 2016, justamente para fortalecer o partido, que a gente sabe que você é uma pessoa de muitos votos. Isso ajudaria na legenda e talvez trazer mais vereadores para o partido, vereadores eleitos. Já pensou nisso também? Há possibilidade, e isso procede, que você será candidato a vereador? Como eu te disse, a política é dinâmica e isso nós vamos discutir o ano que vem. Eu tenho sim vontade de participar da eleição, posso ser candidato a vereador, é um cargo que me ocupa, mas não interfere tanto na minha vida profissional. Tenho motivação para isso, fui vereador já em São Joaquim da Barra. Quando vereador, participei de uma Câmara que foi muito ativa, nós fizemos muitas coisas importantes na cidade naquela época. Então, essa possibilidade de disputar uma eleição para vereador e, sobretudo, para interferir e ajudar na vida política da cidade, cobrar benefícios para a nossa cidade, para a nossa população, isso é que deve motivar quem disputa uma eleição. É claro, você vai ajudar a legenda, você ajuda partido, mas isso é secundário. Eu acho que o mais importante é você ter esse compromisso claro, objetivo com a população, da importância de exercer esse cargo e ajudar a cidade. É isso que me motiva. Então, se o ano que vem a gente esclarecer aí a necessidade de disputar e tiver essa possibilidade, é uma possibilidade sim aberta. Doutor Jorge, a gente sabe que temos aí o doutor Marcelo Mian à frente do PT como prefeito, né, à frente à prefeitura também, inclusive, e a gente tem acompanhado algumas polêmicas envolvendo o partido aqui em São Joaquim da Barra. Recentemente o Hilário desabafou insatisfação no partido por algumas críticas que têm sido feitas contra o prefeito por próprias lideranças do PT. O Pistolinha também já declarou apoio para o Marcelo Mian e recentemente o prefeito também fez uma declaração
um pouco polêmica. Declarou que não descarta a hipótese e a possibilidade de deixar o PT aqui de São Joaquim. E ele disse mais que ele tem problemas no PT e que quem diz que não tem, não quer enxergar. É como que o senhor, que é uma pessoa experiente na política, acompanha há muitos anos a política, tem visto também essa questão? Olha, as questões internas, locais do PT, eles vão ter que resolver entre si. Eu acho até que a gente que está de fora tem pouca condição de interferir nisso ou até dar palpite nisso. As questões terão que ser administradas e eles próprios vão ter que resolver isso. A gente vê, sim, um desconforto do atual prefeito em relação ao PT, porque ele tem sido alvo de críticas do próprio PT, entendeu? Ao invés de apoiá-lo, tem setores do PT que estão criando as maiores dificuldades para que ele possa administrar. E hoje, o atual prefeito é muito mais ajudado por vereadores que foram eleitos na oposição, como o vereador do meu partido, o PSDB, o Éder Tavares, que é vereador do meu partido, e junto com o PSDB local, eu e os companheiros do PSDB, junto com o deputado Roberto Henrique, temos feito o possível e o impossível para ajudar o atual prefeito a ser bem sucedido na missão de administrar São Joaquim da Barra. Então, essas questões internas do PT local, eu acho que eles vão ter que sentar, resolver e ver como é que eles vão organizar essa eleição. O que eu posso, desdobrando isso, o que eu posso te adiantar é o seguinte: como cidadão, eu não vejo a possibilidade de votar em candidatos hoje do PT ou mesmo do PMDB. PT e PMDB, em conjunto, fazem hoje o governo mais corrupto, mais incompetente e o pior governo da história desse país. A herança desse governo populista eleito pelo PT, com o apoio do PMDB nas duas últimas eleições, a herança disso será para o país uma dívida inadministrável, impagável. Teus netos não vão conseguir pagar essa dívida. Teus netos. Você, então, não vai morrer com essa felicidade, com essa alegria. Doutor, como que o senhor viu a aproximação, tem visto essa aproximação do prefeito Marcelo Mian? A gente não fala do partido, e sim da figura do prefeito, com as lideranças municipais do PSDB. A gente tem visto o Éder Tavares, o prefeito se encontrado, inclusive com o governador, recentemente em Franca, para a discussão da estação de tratamento de esgoto, e que o governador garantiu que a estação sairia para São Joaquim mais uma vez, se comprometendo isso, e outras lideranças do PSDB. Como que o senhor tem visto essa aproximação da figura do prefeito com as lideranças do partido? Eu vejo com muita alegria, porque essa é a política que deve ser feita, uma política ética, uma política sinérgica, quer dizer, um ajuda o outro e o benefício é para a população inteira. É essa política que tem que ser feita no país inteiro, entendeu? E a crítica que eu faço, eu estava te falando, ao governo federal hoje é porque se uniram para tratar de interesses pessoais dos dois partidos, entendeu? Para todo mundo se locupletar, se enriquecer, e esqueceram que existe um país chamado Brasil, no qual nós vivemos e queremos ver cada vez melhor. Existe esse país todo esperando atitudes desse governo. Quer dizer, a população de São Joaquim da Barra está sendo testemunha de um prefeito eleito pelo PT sendo ajudado por um partido de oposição, que é o PSDB, por bem da população. E é assim que é a política madura, a política correta, a política honesta, a política voltada realmente para os interesses do povo tem que ser feita. Então eu vejo com muita alegria essa aproximação, com muita felicidade essa aproximação. Eu fui prefeito, e quando fui prefeito, o PT fez o possível e o impossível para me atrapalhar, não para me ajudar. Nunca me ajudaram, me atrapalharam no que puderam, inclusive o PT e o PMDB. Os dois fizeram tudo para a administração dar errado. Deu certo porque eu estava muito motivado e muito firme na condução dos negócios do município. Deu certo por isso. Mas o que eles fizeram para atrapalhar foi, você nem imagina, entendeu? Fizeram de tudo para atrapalhar. E hoje nós fazemos o contrário, provando que a política pode ser feita sim, de forma séria, de forma honesta e que beneficia a população, sem vantagens pessoais. Nós não nos aproximamos da atual administração para pedir vantagem pessoal, para ganhar dinheiro, como se fizeram lá no governo federal. Nós nos aproximamos para trazer o bem para São Joaquim e temos conseguido. Doutor, acredita na saída do Marcelo Mian do PT? O senhor acredita que essas polêmicas envolvendo o prefeito e o partido, isso vão motivar com que ele realmente deixe o PT e se candidate por outro partido? Olha,
É difícil a gente fazer assim observações a respeito de decisões pessoais das pessoas, né? É complicado isso, porque você pode estar falando uma coisa que não está no coração daquela pessoa, não está na consciência daquela pessoa. Mas eu vou te dizer uma coisa com toda honestidade. Eu não entendo ainda como pessoas de bem possam estar dentro do PT. Depois de tudo que o PT fez e provou do que é capaz de fazer, entendeu? Que não tem limite, não tem escrúpulo, entendeu? Então eu, no lugar do Dr. Marcelo Mian, se eu estivesse no PT, eu já teria saído há bem mais tempo, entendeu? Porque acho que não compete, não cabe a uma pessoa honesta, séria, uma pessoa que luta realmente com compromisso com a população, ficar dentro de um partido que provou que é capaz de fazer o que fez para conquistar e se manter no poder. Então, se ele vai sair do PT ou não, eu não sei. Isso é uma decisão pessoal dele, tem que ser respeitada, mas eu não entendo como pessoas de bem ainda estão dentro desse partido. Qual avaliação que o senhor faz, doutor, do prefeito Marcelo Mian frente à condução dos trabalhos da prefeitura aqui de São Joaquim? Qual a avaliação que o senhor faz do desempenho dele como prefeito já passados 2 anos aí de mandato? Ele faz um bom trabalho, é um bom prefeito, tem administrado bem, a gente nota progressos na administração da cidade, tanto nos cuidados do dia a dia da cidade, como na aquisição de bens para São Joaquim da Barra, obras, serviços, programas importantes que ele conseguiu aqui para São Joaquim da Barra. É um prefeito que teve a humildade de procurar a oposição, sabendo que a oposição podia ajudá-lo, procurou a oposição e não perde oportunidades. Então, eu acho que é um prefeito que conduz bem os negócios, faz um bom trabalho, tem que ter o nosso aplauso. Eu não sou daqueles políticos que, por estar na oposição, criticam tudo. Não é por aí. Eu acho que a gente tem que ter uma crítica construtiva sempre. Se você puder ajudar, ajude. Se você quiser atrapalhar, não faça. Entendeu? Essa é a nossa postura como político, como cidadão. Aqui o PSDB, no que está podendo, está ajudando. No que pode atrapalhar, não faz. Doutor, o que está acontecendo hoje com o Marcelo Mian? Ele foi vice da Maria Helena 8 anos, depois ele foi candidato a prefeito, apoiado pela atual prefeita da época, Maria Helena, e acabou sendo eleito. O que está acontecendo com ele de críticas dentro do próprio partido é mais ou menos o que aconteceu com o senhor lá atrás, quando também o PT te apoiou candidato a prefeito, o senhor venceu as eleições e o próprio partido na época também começou a fazer críticas no seu governo. Seria uma situação parecida com o que aconteceu lá atrás? Olha, eu entendo que existe sim alguma semelhança, né? Porque na verdade acaba havendo uma disputa de poder, né? O prefeito Marcelo Mian, se continuar dentro do PT, é naturalmente um candidato à reeleição dentro do PT e ocupa espaço que talvez esteja sendo pretendido por outros. Tá entendendo? Então isso cria uma certa dificuldade que a gente na época viveu. Quer dizer, o PT tinha ideia não de me apoiar, mas de lançar candidato próprio. Não tinha essa opção, acabamos disputando e ganhando as eleições juntos e depois ficou provado que a nossa convivência não era mais possível, entendeu? Na época, por questões administrativas, na época não teve nenhum problema ético envolvido nisso, não, foi simplesmente uma questão de... Eles entendiam que a minha maneira de administrar não era boa e eu entendia que a maneira que eles queriam não era boa. Como era eu o prefeito, eu resolvi fazer o que eu achava melhor para a cidade e o que a minha consciência pedia que eu fizesse. Então, a nossa convivência tornou-se impossível. Eu não sei o que acontece hoje, mas eu acho que também caminha para um caminho meio complicado aí para eles acomodarem essas situações pessoais, de quem quer ocupar um lugar e quem já está no lugar e quer continuar. Então está ficando uma situação meio complicada. Doutor, agora começam esse ano os convites para apoios políticos para o próximo ano. Caso o senhor não seja candidato a prefeito, já deixou praticamente claro que não tem interesse, pelo menos por enquanto, a ser candidato a prefeito. A gente não sabe lá na frente porque muda muito, mas o prefeito Marcelo Mian saindo talvez do PT, indo para um partido novo aqui de São Joaquim da Barra, talvez teria uma conversa ou uma iniciativa de um apoio seu para o prefeito aí atual? Olha, como eu estava te dizendo, eu acho que nós vamos ter que sentar em termos de partido e resolver o que é que nós queremos para a próxima eleição. Se nós temos candidato próprio, vamos lançar um candidato próprio, se a gente quer se coligar com outra força política, se nós vamos atrair pessoas de outros partidos para se filiar no nosso e disputar conosco as eleições.
enfim, o partido vai ter que se reunir para decidir e deliberar sobre isso. Eu vou te adiantar, que eu estava te dizendo, só completando o raciocínio, que é o meu pensamento pessoal, entendeu? Isso não é decisão de partido, é apenas um pensamento pessoal meu. Eu acho que, por exemplo, o PT e o PSD e o PMDB, PT e PMDB, fizeram uma aliança no plano nacional. Hoje, a presidente Dilma é do PT, o vice-presidente Michel Temer é do PMDB, e essa aliança foi feita com objetivos claramente partidários. Não foi feita essa aliança para disputar uma eleição, ganhar uma eleição e fazer o bem ao país. Foi feita uma aliança para disputar uma eleição, ganhar a eleição e fazer o bem ao PT, ao PMDB e seus quadros, deputados, senadores, governadores, ministérios, tem 39 ministérios, quer dizer, é um absurdo essa coligação que foi feita. E o custo disso é esse projeto populista que vende a ilusão de um país melhor e entrega a realidade de um país arrebentado arrebentado eticamente. É o governo mais corrupto que se tem notícia na história da humanidade, hein? Olha que brincadeira, hein? Nós somos hoje chacota no mundo inteiro, porque o mundo inteiro diz que o Brasil conseguiu protagonizar o maior escândalo de corrupção da humanidade, da história da humanidade, não é da história recente ou do país, da humanidade. Então esses partidos se uniram e o que vão entregar é isso, um projeto populista de ilusão e uma realidade arrebentada do ponto de vista moral. Temos uma dívida impagável, temos a sensação nítida, entendeu? Nítida de que o crime compensa, porque afinal de contas boa parte dessas pessoas que se locupletou nesses anos todos está na rua, rindo de nós que trabalhamos, né? Rindo de nós que contribuímos, recolhemos impostos, esse pessoal está aí. Então a sensação que você tem é essa, de que o crime compensa. E pior ainda, prometendo à população de que você, trabalhando ou não, você vai ganhar o seu dinheiro. Porque os programas sociais que foram criados, e todos eles justos, foram para atender situações emergenciais. Pessoas que, à beira da miséria, tinham que ser socorridas. Esses programas são justos, eles têm que continuar, eles têm que ser lei, não pode acabar. Mas não receber por resto da vida, né? Mas não receber por resto da vida, à custa de quem é cada dia mais exigido a contribuir com imposto, com trabalho, para sustentar boa parte de gente que a gente sabe que não precisa disso, podia estar trabalhando, podia estar no mercado de trabalho. Então, o que o PT e o PMDB juntos fizeram para o nosso país é um mal que nós não vamos recuperar nunca mais. Nós não vamos ver essa recuperação. Vai ter muito trabalho envolvido para daqui, quem sabe, 100, 150 anos, a gente ter esquecido esse período negro da história do Brasil. Então, só para concluir o meu raciocínio, a possibilidade hoje de eu, Dr. Jorge Sandrin, cidadão, político participante, apoiar uma candidatura de PT ou PMDB é próxima de zero, eu diria zero. Entendeu? Mas a gente tem que conversar com os quadros que estão ali, no PT e no PMDB, e que, insatisfeitos, desconfortáveis com essa situação, queiram sair desses partidos e disputar com a gente uma eleição com vistas a ganhar e promover o bem da população, a recuperação, o resgate da crença do povo de que os políticos são sim responsáveis e podem resolver problemas do país. Então a minha posição pessoal é claramente essa: apoiar alguém do PT ou do PMDB hoje para a eleição, seja aqui em qualquer lugar, zero. Então o Wagner Schmidt dificilmente o senhor apoiaria para candidato a prefeito na próxima eleição? Não digo nem o Wagner Schmidt, qualquer um que esteja disputando eleição dentro do PMDB ou do PT não terá o meu apoio. Então ele deve ser o candidato, né? Se for o candidato pelo PMDB, deixo claro agora, não terá o meu apoio. Agora, caso o Marcelo Mian saia do PT, não esteja no PT e participe de um partido novo lá na frente, como que ficaria o quadro, doutor? E o PSDB não tivesse um candidato à eleição aí para prefeito, como que ficaria? Olha, tanto o Marcelo Mian como o Wagner Schmidt, por exemplo, a maior prova de uma atitude de que eles não são como estão, não são iguais àqueles que estão nesses partidos, PT, PMDB, que protagonizaram essa triste cena política atual no Brasil. Se eles querem provar que eles são diferentes disso, que saiam desses partidos e fundem outros partidos. E aí tanto um como o outro, o Marcelo, o Wagner, poderão sentar para conversar e disputar apoio, seja em outro partido ou até dentro do PSDB. Agora, o que não dá para fazer é colocar mais um tijolinho nessa obra nefasta do PT e do PMDB que eles estão fazendo
no governo federal. Doutor, porque o comentário que a gente ouve, e com certeza o senhor também deve ouvir na cidade, nos bastidores, é que essa aproximação do prefeito Marcelo Mian com o Éder Tavares e com esse bloco de apoio dentro da Câmara ao atual prefeito, que são os vereadores do PMDB e do PSDB, e o Márcio Leônidas, que também mudou de partido, juntamente com os 3 do PT, talvez seria uma formação de um bloco novo para a disputa das eleições do próximo ano. E que o prefeito estaria junto com o PSDB nessa corrida à prefeitura do próximo ano. O senhor ouve esse comentário? Isso procede mesmo? Como que o senhor vê isso? Sim, eu ouço esse comentário, esses bastidores, né, das notícias, eles são reais, a gente conversa com o Éder, já conversamos dentro do partido, já conversamos não só sobre a possibilidade de apoiar ou de ter o Marcelo Mian como candidato com o nosso apoio, mas até do próprio Wagner Schmidt. Eu converso com o Schmidt de vez em quando, nós temos uma relação cordial, entendeu? E não descartamos nenhuma possibilidade de conversar com o Marcelo, ou com o Wagner, ou com outras forças que estejam dentro do PT e do PMDB, mas uma condição imperiosa, no meu caso pessoal, é que eles não estejam no PT ou não estejam no PMDB. Porque isso é absolutamente impossível. Eu, Jorge Sandrin, e acredito que boa parte do PSDB jamais apoiará uma candidatura hoje do PT ou do PMDB. Seja que for, prefeito, governador, presidente, nada disso. Eu acho que essas pessoas têm a chance de ouro, e estão tendo há muito tempo, de provar que são diferentes desses que fizeram tudo isso. Como? Se insurgindo contra isso, denunciando essa situação, participando até mesmo dentro do partido deles da crítica, e de uma crítica aberta, corajosa, de uma crítica de peito aberto a respeito dos desmandos que aconteceram nesses partidos. E eu não vejo esses políticos fazerem isso, esse é o problema. Entendeu? Quem está no PT, quem está no PMDB, parece que não está vendo nada, não está se sentindo desconfortável, parece que pactua com isso até, porque fica quieto, não faz a crítica. Doutor, mas como é que faz? O doutor Jorge Sandrin, pessoa, cidadão e até político, entre os dois, qual que o senhor teria mais assim empenho ou vontade política de apoiar numa futura candidatura a prefeito? Olha, em primeiro lugar é preciso pensar que o PSDB tem nomes e nomes importantes com o desejo até de disputar a eleição. Exatamente. Então, se nós do PSDB entendemos que os nossos nomes são melhores, estão mais aptos a disputar e nós acreditamos que possam fazer um governo melhor, será o nome do nosso partido que nós vamos apoiar. Então não dá para esquecer isso, porque nós estamos conversando aqui, parece até que o PSDB já decidiu que vai apoiar alguém. Não decidiu. Não, tem. Aliás, a nossa primeira... o partido tem excelentes nomes e a nossa ideia inicial não é apoiar ninguém, não, é lançar candidato próprio. Caso não apoie, caso não tenha um nome. Caso nós não apoiemos um nome próprio, nós vamos sentar com as forças políticas que se compuserem, que se apresentarem para nós com o desejo de conversar com vistas a disputar a próxima eleição. Não tenho preferência pessoal, eu acho que a gente pode conversar e fazer um projeto político para a cidade que seja importante. Isso é fundamental. Qualquer político que senta para conversar com o outro deve fazer isso primeiro, de porta aberta, entendeu? Para que ninguém duvide dos termos desse acordo. Entendeu? Porque hoje os acordos políticos, principalmente na esfera federal, são decididos na conversa miúda, tá entendendo? São decididos em situações que a gente sempre considera suspeitas, né? Então qualquer reunião feita de porta aberta, onde se decide apoio a esse ou aquele candidato em cima de um projeto comum para a cidade, é por esse caminho que nós vamos. Para a gente encerrar, doutor, mais uma pergunta que eu estava esquecendo de fazer é com relação a vice-prefeito, que também tem essa possibilidade. E comentários também que o senhor talvez poderia ser um vice aí do Marcelo Mian, que é um comentário também nas ruas da cidade, e eu preciso também te fazer essa pergunta. Já foi a possibilidade no passado de ter sido candidato a vice do Wagner, mas na época não deu certo, e agora o comentário é que talvez poderia ser um candidato a vice também do prefeito Marcelo Mian. Só para a gente fechar, como que há essa possibilidade também? Olha, essa é uma possibilidade em aberto. Realmente a gente pode conversar nesses termos. A única coisa que eu quero deixar claro novamente para você e até para quem nos ouve
é que a candidatura a prefeito é praticamente descartada. Eu não considero essa hipótese pelas razões que eu te disse, entendeu? Um impedimento meu, pessoal, profissional, uma falta de motivação para disputar isso. Agora, uma candidatura a vice-prefeito ou a vereador, a gente pode considerar. Por quê? Porque são atitudes políticas que ajudam para resolver os problemas da cidade, ajudam o prefeito, ajudam a administração e não comprometem a minha vida pessoal de médico. Então, essa é uma possibilidade também que a gente pode discutir, é uma possibilidade em aberto. Doutor, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. A gente sabe, uma pessoa que foi vereador, que foi prefeito de São Joaquim, já foi vice-prefeito, e é uma pessoa importante para a cidade, como médico, como político, porque trabalha ativamente em prol da população, mesmo não tendo mandato. E isso é muito importante, a gente saber os pensamentos, as ideias políticas para o município, porque tudo isso soma. Então, por isso que a gente te convidou e a gente sempre vai estar também à disposição de esclarecimentos com relação ao seu pensamento. Muito obrigado. Eu que agradeço a tua oportunidade, que você nos abre para vir aqui falar com o povo de São Joaquim, expor nossas ideias políticas. Eu espero que as pessoas que veem esse programa, elas raciocinem sobre tudo que nós conversamos, elas tenham ideias próprias, e a ideia é essa, é a gente apresentar elementos, subsídios que enriqueçam a discussão política, né? Tudo que é feito para o bem comum é bem feito, é bem recebido e recebe as bênçãos de Deus, né? Que Deus nos proteja, nos ilumine, abra a nossa consciência para que a gente possa realmente pensar no próximo. Pensar no próximo é ter uma atitude política coerente e uma atitude política consequente. Todos devem participar da política, como críticos, como candidatos, como cidadãos, e sempre participar pensando o que é que eu posso fazer para melhorar a situação da minha cidade, da minha família, do meu país, do meu estado. Deixa a gente um pouquinho para segundo plano, vamos pensar no próximo, é isso que... A vaidade, né? Deixa a vaidade para o segundo plano, vamos pensar no próximo. Tem muita coisa boa para se fazer num país maravilhoso como esse, uma cidade ótima como é São Joaquim da Barra. São Joaquim é uma cidade acolhedora, gostosa, é um povo majoritariamente trabalhador. Vamos pensar no que a gente pode realmente, de coração e consciência, fazer pela nossa cidade e pelo nosso país. E participar das eleições pensando nisso. Ok, obrigado. Conversamos, portanto, com o Dr. Jorge Sandrin, ex-vereador, ex-prefeito, ex-vice-prefeito também, e hoje militante aí dentro do partido, continua militando pelo PSDB, falando um pouco aí sobre política.